Alô, rapaziada! Voltando aqui para a gente, então, dar continuidade ao assunto que a gente estava falando na aula anterior, que era distribuição da população no território. Legal? Ou seja, distribuição espacial da população. E a gente agora, nessa aula, vai falar especificamente sobre essa distribuição dentro do território do Brasil. Ou seja, como é que essa população se apresenta, se ela é bem distribuída, se ela é mal distribuída, como é que está a nossa densidade demográfica. E a gente, obviamente, vai se basear em dados estatísticos, como eu já disse, do censo de 2010, ou talvez alguns dados um pouquinho mais atualizados, mas, infelizmente, não temos os dados e nem vamos ter tão cedo os dados de 2020, em função de tudo isso que está acontecendo aí no ano da pandemia do Covid-19. Bom, então, compartilhando com você aí a tela para que a gente possa já começar a dar uma olhada nisso, eu quero lembrar que na última aula, né, na última gravação que a gente fez, eu mostrei isso daí para você só para que você tenha uma noção de que essa questão da distribuição desigual da população no espaço, ela é uma coisa que é comum, não é só o Brasil que passa por isso, não. Tá? Aliás, é importante até guardar esses nomes, né? Quando a gente reconhece que tem uma região, como por exemplo essa daqui, ó, a Índia, o litoral oriental da China, com muita concentração populacional, a gente chama isso daí de ecúmeno. E quando a gente tem uma área como essa daqui, ó, da Ásia, que é a Sibéria, a Groenlândia, o norte do Canadá, o Alasca, a floresta amazônica, o Saara, que são vazios demográficos, a gente dá o nome de anecúmeno, ou seja, é o contrário de ecúmeno. Ecúmenos, regiões com grande concentração populacional, alta densidade demográfica. Anecúmenos, vazios demográficos. Bacana? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a gente identifica isso. Razões disso daí, a princípio, são várias. Tem razões naturais, por exemplo, o clima polar, né, a montanha, o clima de montanha, a floresta, são regiões que são inóspitas, ou seja, são regiões onde a natureza não colabora para a fixação do ser humano. Regiões desérticas, muito secas, sem água, sem nada, né? Agora, outras regiões, pelo contrário, acabam, né, o clima trazendo vantagens. Por exemplo, onde o clima é mais ameno, onde tem maior oferta de água. Isso tudo são razões naturais. Razões socioeconômicas, questões culturais, né? Há uma região que foi onde começou o determinado povoamento de uma região. Questões sociopolíticas, né? Por exemplo, guerras são coisas que fazem com que a população saia. É, Questões econômicas, como, por exemplo, atividade econômica que concentra muita gente, a indústria acaba atraindo população, onde tem oferta de emprego, onde tem melhor renda, melhores salários. Então, isso tudo faz com que as populações do mundo acabem sendo atraídas para certas regiões ou serem repelidas de outras. Legal? Bom, e no Brasil, como é que isso funciona? Obviamente, no Brasil, a gente já viu aí que a população brasileira hoje está nessa casa aí, né? Mas a distribuição da população brasileira é mais ou menos essa daí. Então você nota que nesse mapa aqui que eu estou te mostrando, onde tem pontinhos vermelhos é onde tem maior concentração populacional. Quando não tem pontinhos, é porque a concentração é muito baixa. Historicamente, desde que o Brasil foi criado, desde que o Brasil começou a ser ocupado e povoado, a maior concentração sempre se deu na região litorânea, explicado por uma questão econômica. Né? Se você parar para pensar, a economia brasileira começou com simplesmente chegar ao litoral, explorar para o Brasil e levar para Portugal. Depois evoluiu para a cultura da cana, que também tinha simplesmente a proposta de produzir perto do litoral para depois levar para Portugal. A mineração, tudo bem que ela foi se interiorizando, mas também, de qualquer maneira, a proposta era trazer o ouro, né, e as pedras produzidas no Brasil para o litoral, para exportar. Então, essa relação do Brasil com os seus ciclos econômicos foi sempre, de alguma forma,
perpetuando essa ideia de que a população brasileira ocupa mais a região do litoral. A cafeicultura, né, também até foi se interiorizando para o interior de São Paulo, para o interior do Paraná, mas sempre com a busca de trazer a produção para o litoral para ser posta aqui num porto, desse porto exportar e escoar para a metrópole ou para os países que eram os compradores dos produtos brasileiros. Então, isso acabou fazendo com que a ocupação do território brasileiro sempre fosse priorizando o litoral. E aí acaba que, né, isso foi perpetuando esse modelo e a gente hoje tem a grande concentração populacional aí. Note que as principais cidades do Brasil estão na região litorânea. Basicamente, todas as capitais dos estados que têm litoral, a princípio, estão no litoral, excetuando aí São Paulo, talvez alguma outra que eu não esteja lembrando aqui, mas você pega as grandes capitais, né? Florianópolis, Curitiba também é no interior, mas Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, as capitais do Nordeste, João Pessoa, Natal, São Luís, tudo, de alguma maneira, todos que estão no litoral, a tendência é que as principais cidades e a maior concentração populacional esteja também na região do litoral. Então, o interior do Brasil é um vazio. Então, essa distribuição ela é bem desigual, né? Então, aquela média que a gente viu lá de 22 habitantes por quilômetro quadrado, cara, não se repete dessa maneira em todo o país, né? Você vai para a Amazônia, obviamente, você vai ter bem menos do que 22. Você vai lá para o litoral da região sudeste, você vai ter muito mais do que 22. Então, você viu aí que essa distribuição ela é desigual. Outra coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui é que esse mapa aí, eu estou dentro daquele site do IBGE que eu tinha, né, falado para vocês. Esse aqui já é outro site, esse é o censo2010.ibge.gov.br/sinopse/. E aí você vai achar vários dados aí. Esse mapinha aqui é um mapa que fala da densidade demográfica do Brasil. Agora é muito interessante porque ele mostra aqui o seguinte, ó, desde 1872, que é essa densidade que você está vendo aí, tá? Até a última que eles levantaram, que é essa aqui de 2010. Então você nota lá, ó, as diferentes densidades no Brasil. Enquanto você tem aqui, ó, o estado do Amazonas, uma densidade de 2 a 4,69 habitantes por quilômetro quadrado, você tem a densidade, por exemplo, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que está na casa de 76 a 444 habitantes por quilômetro quadrado em média. Então, você vê que tem uma diferença absurda. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Sergipe, Pernambuco apresentam densidades altíssimas. Por várias razões. Porque presta atenção numa coisa, essa densidade não é uma conta, ela não é uma divisão, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que pode fazer esse valor variar? Se a população crescer muito, ou seja, se o numerador dessa fração for muito grande, esse valor também vai ser grande. Se o denominador também for pequeno, também faz com que esse valor aumente. Então, olha o que tem em comum Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Alagoas. São estados pequenininhos. Você vê também aqui, ó, a densidade demográfica do Distrito Federal também é grande. Por quê? Porque o Distrito Federal é pequeno. Então, essa variação faz esse valor realmente se apresentar de forma diferente. Mas você vê que a densidade dentro do território brasileiro é bem desigual. Outra coisa interessante é chamar a atenção o seguinte, como é que se dá essa distribuição por macro-regiões do IBGE? Então você vê aqui esse gráfico, ele é de 2010, tá? Mas você vê direitinho o quanto que representa aí a população da região sudeste. Você tem uma tabela aqui, ó, que vai mostrando essa evolução ao longo dos anos. Então, estamos aqui em 2010. A região sudeste apresenta 42,1% de toda a população brasileira. Ou seja, de cada 100 habitantes brasileiros, 42 estão na região sudeste. E a região que apresenta a menor concentração é o centro-oeste. Você vê aqui, ó, que ele tem hoje 7,4% da população brasileira. É esse cara aqui. O norte também apresenta uma concentração pequena, na casa de, cadê o norte? 8,3%. O sul apresenta aqui uma concentração de 14,4%.
que é esse cara aqui. E o segundo do ranking olha, já a segunda região do ranking é a região Nordeste, que apresenta aqui, ó, uma concentração de 27,8% da população do Brasil. Então você vê a diferença que é, como é que tem região como o Sudeste, que concentra quase metade da população brasileira, e você ter uma região como a região Centro-Oeste, que concentra 7%, né? 7,4% da população do país. Isso aí, obviamente, que faz uma grande diferença quando você começa a ver as razões. Por que tem tanta gente no Sudeste e por que tem tão pouca gente no Norte e no Centro-Oeste? Bom, é óbvio, já falei lá atrás, né, as razões que atraem a população e as razões que repelem a população. Então, o que tem no Sudeste que não tem no Centro-Oeste? Emprego, indústria, cidades. O que tem no Centro-Oeste que não tem no Sudeste? Tem lá uma parte que é floresta amazônica. Então, tudo isso faz com que uma região atraia mais população do que a outra. Então, são fatores mesclados aí, naturais ou fatores socioeconômicos também, né? Obviamente que eles contribuem e muito. Outro detalhe importante é a gente identificar essa questão de ter cidades, não ter cidades, né? Como é que se dá essa distribuição da população quando a gente fala em áreas urbanas e áreas rurais? Então, você pega o Brasil aí, por exemplo, ó, isso aí é dado de 2015. Então você vê que a população brasileira se divide de forma diferente dependendo da região. Então, o que essa tabela com esse mapinha aí estão te mostrando? Que o Brasil, em 2015, em princípio, tinha 85% da população vivendo em cidades, o que significa 15% da população apenas vivendo no campo. Isso já te dá uma noção importante de quanta gente vive em cidades no Brasil. O que isso tudo significa? Será que as nossas cidades têm infraestrutura para conseguir segurar tanta gente e comportar tanta gente? Será que essa talvez seja a explicação do porquê que algumas cidades no Brasil não conseguem oferecer uma qualidade de vida razoável, como, por exemplo, a cidade que a gente vive, o Rio de Janeiro? Muito bem. Quando você pega por regiões, olha só, o Sudeste tem aproximadamente 93% da sua população vivendo em cidade. Ou seja, é a região que tem mais gente vivendo em cidades. Já a região Nordeste é aquela que apresenta menor quantidade de pessoas vivendo em cidades, onde tem maior percentual de população rural. Ou seja, tem 73% vivendo em cidades e 27% da população nordestina vive em regiões rurais. Note que o Centro-Oeste, que tem pouca gente vivendo, 7% da população brasileira, tem aproximadamente 95%, quase a mesma coisa que o Sudeste, vivendo em cidades. Caramba, então, olha só que loucura, né? Mas é importante a gente fazer essa diferenciação até para a gente ver que tem regiões que concentram mais população. E dentro dessas regiões, a maior parte da população, em todas elas, está vivendo em grandes cidades. Aliás, grandes cidades, será? Ou pequenas cidades? Isso não é assunto dessa aula. Isso é um assunto mais para a aula de geografia urbana. Mas apenas para não deixar você aí no vácuo. A maior parte da população brasileira vive em grandes cidades. O Brasil não é um país que tenha grande concentração populacional em cidades pequenas e médias. Isso é um fenômeno que, né, tem explicação. A gente chama isso de concentração populacional ou metropolização da população. Ou seja, a maioria vive em metrópoles. Falou? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.